Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Falamos ao vivo de Lajinha, aqui na zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, aqui no nosso Seminário Teológico Tabernáculo, Berechite, mantido pelo Centro de Cultura Bíblica Berechite. Desde 92 nós estamos aqui na região mineira e capixaba, ensinando e ministrando teologia para os amados irmãos. Nós temos nossos cursos todos online disponíveis, também temos cursos presenciais aqui na cidade de Lajinha. Se você quiser fazer um curso ou uma matéria só, basta olhar na descrição do vídeo aí. São 36 matérias do curso básico, depois mais 18 do curso intermediário, mais 10 do curso de bacharel livre, e assim será concluído o pacote chamado pacote livre. Depois, se você quiser continuar tendo o segundo grau, você poderá então fazer o curso superior de teologia, e requerendo os créditos das matérias que você fez aqui no nosso Centro de Cultura Berechite, na Faculdade Berechite, e poderá fazer o curso de 4 anos em menos anos, desde que faça o exame de proficiência amparado pela Lei de Diretrizes e Base do MEC. Nosso estudo de hoje é etiologia bíblica. Etiologia é o estudo das causas, a cultura. Nós estamos falando de cultura hebraica e grega, que a Bíblia Sagrada foi escrita em hebraico e em grego, né? Pouquinha parte em aramaico. Então essa matéria chama etiologia bíblica, é a segunda parte dela. A primeira parte é dada no 5º semestre, e nós estamos agora no livro 6º, que é o segundo bloco. Então, etiologia bíblica 2. Na aula passada nós falamos então sobre a primeira parte, que é sobre as cidades, as vilas, povoados, as aldeias. Agora nós teremos 2 aulas sobre jornadas e viagens. Falaremos então desse assunto, jornadas e viagens. Vamos iniciando então falando que naquele tempo antigo não era como hoje, né? Naquele tempo não havia estradas, não havia vias para se transitar rapidamente. Tudo era muito longe, né? Tudo muito difícil. Então a primeira viagem que a gente encontra na Bíblia Sagrada é lá em Gênesis capítulo 28, 20. Quando Jacó, depois daquela confusão na casa dele, que ele mais a mãe engana o velho pai, Isaac, então eles têm que, partir para Padã Arã, para a casa dos seus parentes. Então nessa viagem aí, ele vai, a primeira viagem mencionada na Bíblia lá em Gênesis 28, 20. Tem também outras viagens, viagem grande também, a mais famosa delas, a de Neemias, quando ele então parte de Suzã para Jerusalém. Ele era copeiro do rei, não é isso? E vai então fazer a reforma da cidade de Jerusalém, que havia sido queimada por Nabuzaradã no tempo de Nabucodonosor. Geralmente uma viagem era feita por 3 motivos. Ou era viagem de negócio, você ia fazer alguma venda, alguma coisa, ou era uma viagem administrativa, né? Um governo fazendo visitas, visitando o seu território, ou então era necessidade que havia. Por exemplo, Maria foi visitar a prima dela, Isabel, lá nas montanhas da Judéia, né? A gente também sabe que as viagens naquele tempo eram muito perigosas, né? Além de estradas péssimas condições, você tinha também muitos salteadores. Jesus até cita um caso, né, de uma pessoa descendo de Jerusalém para Jericó e acometido por um salteador, né? E aparece bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10. As mais famosas viagens que a gente tem narrado na Bíblia são as viagens de Paulo, né? As viagens missionárias, quando ele está lá em Antioquia e sai, primeira viagem, vai junto com o companheiro dele, chamado Barnabé. Depois, na segunda viagem, vai com Silas, né? E terceira, depois da grande viagem dele para Roma. Essa última foi viagem marítima, as outras viagens terrestres, né? A primeira viagem missionária de Paulo, Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Pisídia, por ali afora, Perge da Panfilha. A segunda viagem, a terceira viagem, quando ele chega até a Roma, passa em Tessalônica e vai até Corinto, aquela coisa toda. E Paulo mesmo, mencionando sobre viagem, fala desses perigos. Quando ele faz a sua narrativa lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele fala em perigos de viagem, em perigos de rios, em perigo de salteadores, né? Então, naquele tempo era muito difícil, né, viajar, porque não havia nem meios adequados, nem estradas adequadas, nem maneiras fáceis, nem havia também hotéis, né, pousado. Depois apareceram as pousadas, né? Mas naquele tempo não havia, então você teria que dormir ao relento, né? Não havia pontes, por exemplo, passagem a val, né? Quando havia um ribeirozinho, tinha que passar dentro da água, a passagem a val.
E algumas viagens eram feitas, uma grande parte delas viajava em grupo. Por isso os peregrinos, quando vinham para Jerusalém, celebrar as 3 grandes festas da Páscoa, do Pentecostes e do Tabernáculos, eles vinham em caravanas, né? Tem até os Salmos de Romagem, lá em capítulo 120, até 134 de Salmos. Eram os romeiros que caminhavam, né, em caravanas. Os magos, quando vieram do Oriente, nunca foram 3 e nunca foram reis. Eram cientistas em caravana, né? Então ali naquela caravana tinham umas latas para fazer comida, tinha os alimentos, gêneros, e tinha as pessoas que cuidavam daquilo, né? O retorno dos exilados, aqueles 42 mil que voltaram no tempo, as primeiras levas, né? Primeiras levas com Josué e Zorobabel, a segunda leva Esdras, depois Neemias, Neemias depois Esdras. Então era realmente muito difícil naquele tempo as viagens. Os principais meios de viajar era por mar, né? Jerusalém a cidade, o estado de Israel, ele é um estado marítimo, né? Tem mar Mediterrâneo chegando ali. Jerusalém fica a 70, 80 quilômetros acima, lá nas colinas. Mas Tel Aviv, que é a capital hoje de Jerusalém, Jope, mais em cima, Haifa, são cidades marítimas, né? As cidades dos filisteus ali, Gat, Ekron, Asdod, e fica nas margens também do mar Mediterrâneo. Então, as viagens, o primeiro modelo mais fácil era marítima, viagem por mar. Para viajar no mar, você tem que ter o quê? Barco, né? O barco geralmente naquele tempo era remo, né? Você remava. Oniá no hebraico, né? Aparece só 5 vezes no Velho Testamento. E depois tinha os navios, que eram mais navios, chamados naus também, né? Navios era a coisa mais sofisticada, né? Tinha vela, tinha um monte de componentes do navio. E navio quer dizer tsi, no hebraico, tsi, aparece 4 vezes. Em Números, em Isaías e em Ezequiel. Daniel também fala dos navios de Quitim. Quitim, uma região ali chamada até de Chipre, né? Creta, por ali afora. Paulo viajou em vários navios, né? Saindo de Antioquia, pegou navios da Mitino, Atos 27, depois que ficou em Malta, ficar 3 meses depois que naufragaram aquele primeiro navio, pegaram um navio chamado Castor e Pólux, ou Dióscuros, aqueles chamados deuses, né? Então o navio tinha, nesse texto da viagem de Paulo para Roma, quando fala do navio foi a pique, né? Garro, fala de muitas coisas, de nome dos componentes do navio, instrumentos, proa, que é a parte da frente, a popa, a armação do navio, o batel, que era um navio, um barquinho pequeno para dar salva, né? O leme que dirigia, as âncoras que seguravam o navio, as velas que o vento soprava, fala do mestre do navio, dos marinheiros, fala da tripulação, que era 276 pessoas que estavam naquele navio, que ele era feito de tábuas, né? Na hora que o navio bateu, cada um agarrou numa tábua e saiu por aí navegando. E Ezequiel fala dos pilotos do mar, que eram os mestres, né, de conduzir o navio. Então, é um dos meios principais. Era esse aí, havia linhas, né? Para Roma você ia para navios, geralmente navios graneleiros, né? Em Jonas também a gente encontra um caso desse, que lançaram toda a carga do navio ao mar. Então carregava muito trigo, muitos cereais, via marítima. Navios mercantes nesse caso, né? Então nós encontramos aí essas viagens. Salomão foi um grande empreendedor de viagens. Ele tinha navios em Ofir, que viajavam e buscavam, navios que ficavam em Ezion-Geber, lá embaixo, Elat, ali no início do Mar Vermelho, a divisa dos 3 países ali, né? Da Arábia, do Egito e tal. E Salomão tinha essas frotas que iam com o rei da Fenícia, viajando para buscar mercadorias. Trazia de lá ouro, prata, marfim, bujos, pavões, ouro, né? 450 talentos de ouro, o navio carregava até 450 talentos de ouro, cada talento a 30 quilos, é muito peso, né? Segundo as Crônicas 8:18 fala disso. Ele diz que o Fenício de 3 em 3 anos, a viagem gastava quase que 3 anos. Quando fala de navio também no Velho Testamento, fala muito de navio de Tarsis. Alguns creem, alguns estudiosos, inclusive Antônio Neves de Mesquita, que escreveu um livro chamado Povos e Nações do Mundo Antigo, ele diz que Tarsis seria a Espanha, cá no estreito de Gibraltar ali. Quando você vai entrar no mar Mediterrâneo, tem uma pontinha pequena, né? Ali na cidade de Gibraltar, ali seria onde ficaria Tarsis. É muito citado navio de Tarsis na Bíblia, Isaías 2:16, Isaías 23, Isaías 60, Ezequiel 27, fala muito disso. Esses navios geralmente tinham 70 metros de comprimento, carregavam até 1.200 toneladas de mercadorias. Esses navios aí, Castor e Pólux, Mitino, esses navios de Salomão, que iam a Tarsis, iam a Ofir. A navegação era feita de acordo com os tempos, né? Por exemplo, segundo os romanos, ninguém navegava
de novembro a março. Era um período que se não trafegava, não se navegava, porque era um período perigoso. Havia muitas tufões, tornados, né, furacões e tal. E no período seguro para viajar, era maio até setembro. Isso é o que diz a náutica dos romanos. Então, geralmente se viajava de maio até setembro. Fora disso, a navegação ficava perigosa. No caso de Paulo, por exemplo, mesmo, né? Foi um tufão Euroquilão, que é um tufão noroeste, nordeste, e o navio acabou sendo encalhado lá. Então havia alguns portos também citados na Bíblia. Ezion-Geber, que ficava cá embaixo, no sul. Eu estive lá em 2011, na cidade de Eilat, naquele tempo chamava Eilat, né? Que ficou uma disputa há muito tempo, que era um ponto do Porto do Sul. No norte nós tínhamos Haifa, ou Jope, né? Onde Jonas embarcou ali. Então é isso aí, a navegação por marítima é a primeira parte dessa segunda aula. Nós voltamos depois com a navegação terrestre. Fica na paz, um abraço, divulgue esse vídeo e compartilhe. Tchau, tchau.